Ô Fábio, e Oi. colocando isso, até tem pergunta aqui, daqui a pouco eu vou ler o superchat, o seu superchat aqui, viu, Alex? Obrigado aí. O Lindenberg mandou aqui exatamente o que o Edmundo estava falando do Botafogo. Teve problemas na volta à Série A. O Vasco pode usar isso até de exemplo, né? Porque eu falo com o Edmundo muito aqui que o Botafogo contratou por atacado, uma época aí, um monte de jogador e não pensou no planejamento. Acho que, de repente, seria bom o Vasco pegar isso como exemplo, né? Eu até quando um tempo desse estava com o Ricardo Rocha num dos escritórios dele, né, que o Edmundo conhece, o Luiz Castro, acho que eu até contei essa história aqui. Ele passou e nós o convidamos e começamos a bater um papo. Fiquei muito bem impressionado com o conhecimento que o Luiz Castro tem, porque uma coisa é você acompanhar a entrevista coletiva, o jogo, mas bater esse papo fora do ar é muito legal também. E aí eu estava exatamente falando sobre esse tema, e ele dizendo da quantidade de jogadores que ele tem que administrar hoje no elenco. E ele falou: olha, para mim o ideal é ter até 26, 28 estourando. Eu tenho mais de 35 jogadores para dar treino. Como é que você faz isso e tal? Porque tem chegado muitos jogadores. Então, assim, o que eu vi nesse momento, o John Textor deu uma entrevista dizendo que o Botafogo, o objetivo era ficar na Série A. Só que ele percebeu que dava para gastar, porque o dinheiro dele vale 5 vezes mais o nosso. E aí eles gastaram errado em alguns momentos, na minha avaliação. Eu acho, por exemplo, que o Patrick de Paula não vale 66 milhões de reais, porque o Botafogo comprou metade por 33. E o meu parâmetro, rapidamente, é o Bruno Henrique. O Flamengo foi buscar no Santos o Bruno Henrique lá em 2019 por 22 milhões de reais. E o Bruno Henrique tinha sido destaque em 2018 pelo Santos no Campeonato Brasileiro. Então, como é que você compra um atacante integral por 28 e compra um volante por 66, né? Metade. Então, aí que eu já acho que é gasto, não é investimento. Então, assim, é diferente. Você vai comprar o Jefinho, menino que não pertencia ao Botafogo, era do Resende, você vai lá, compra, paga 600 mil, 1 milhão, que seja, beleza, mas passa a ser do Botafogo. Aí você está investindo num garoto. Então, assim, eu acho que tem que saber que o dinheiro na mão é vendaval, isso já virou até música lá atrás, mas tem que saber gastar. Porque senão o dinheiro, você tem muito e vai para onde? Trazer o Paulinho, por exemplo, é uma ideia que eu gosto muito, porque você vai juntar dois detalhes importantes Novo, dessa né? questão. Novo, você tem poder de revenda, identificação com o Vasco. Potencial técnico a gente nem vai discutir. Beleza. Agora, o Felipe Coutinho, você vai buscar o quê? A identificação com o Vasco, potencial técnico. Revenda não pensa com ele, mas aí tem o ganho que você pode ter tecnicamente Marketing, nas né? competições, o próprio premiações. Hoje, por exemplo, para que as pessoas saibam, quem ficar com o vice-campeonato da Copa do Brasil vai ganhar só hoje, pelo jogo de hoje, da quarta passada, 25 milhões de premiação da CBF. O campeão vai levar 60 milhões só para a final, fora as fases anteriores que cada um já foi caminhando e foi CBF fazendo o Pix. Então, assim, a cada etapa que você avança nas competições, você vai tendo premiações, como no próprio Campeonato Brasileiro da Série A. O primeiro colocado tem uma premiação, mas até o 16º tem premiação. Então, você chegar a ter o retorno técnico, que é ficar na parte alta da tabela, vem o financeiro junto. Então, o Vasco tem que pensar para o ano que vem em jogadores que tenham potencial técnico, potencial de revenda daqui a 3, 4 anos, né? Chegou agora, em 6 meses eu vou vender. Mas se você puder aliar isso tudo, esse DNA do Vasco, que é trazer aqueles caras que conhecem, com esses garotos, como lembrou o Edmundo, que conhecem do Vasco, pô, você começa a montar um time para 3, 4 anos. Um time longevo, não pode ser um time para o ano que vem só. Exato. E aí, Edmundo, não pode falar, fala aí, Edmundo. Não, eu ia dizer que os dois cases de maior sucesso no Brasil hoje são Palmeiras e Flamengo, né? Porque são mais sólidos nas conquistas, né? Estão fazendo isso. Fizeram ali um time base, mantém. Hoje você tem jogadores no Palmeiras que estão há 7 anos, outros há 5 anos, sabe? Então, é mais ou menos o que o Flamengo montou a partir do grande time de 2019. E vai vendendo esporadicamente aqui para fazer dinheiro, porque precisa, né? Você precisa, para pagar as contas no dia a dia, precisa fazer dinheiro. Você vai vendendo os jovens. Mas primeiro você precisa ter um time, né? O Vasco hoje não tem um time, né? A gente falar do Vasco, aí eu concordo com o Fábio. Tem que fazer um time, manter esse time durante um período e aí depois ir vendendo gradativamente, principalmente porque agora você tem dinheiro em caixa. Esse ano, o Fábio, o Vasco recebeu 120 milhões para investir, só que foi pós-janela do meio do ano. Então, não teve nem aonde investir.
Então, esse dinheiro vai ser, com certeza, usado para a próxima temporada. E assim, por exemplo, o que eu acho muito importante de fazer num momento como esse de transição do Vasco, porque é um momento de transição e a torcida está apoiando muito e vai querer cobrar no que vem, que não sei se título, lógico que vai querer, né, mas vai cobrar um time competitivo. Acho que trazer os jovens e de repente um cara do nome do Coutinho, mas vamos dizer que Coutinho não dê para trazer. Tem algum outro nome no mercado, você acha, Fábio, que de repente tem uma identificação com o Vasco e viria para fazer esse papel do Coutinho? Pô, difícil, hein? Difícil, né? Porque se você pensar em outros jogadores que estão espalhados por aí, não encaixam nesse perfil, né? Que seria o Alex Teixeira, por exemplo, que já está aí. Agora, será que o Alex fica para o ano que vem? Porque ele veio numa condição até o fim do ano. Será que o mercado reabre para ele? É um mercado periférico? Ele pode jogar no futebol árabe? Para onde foi o Alan, por exemplo, que muita gente fala assim, traz o Alan de volta. Ele deixou a Premier League e foi jogar no futebol árabe. Então, será que o Vasco vai encontrar outro? Ou vai chegar no Alex Teixeira, agora você vai fazer uma pré-temporada, você é um cara identificado com o Vasco, tem 32 anos, pode seguir. Eu não sei se esse é o perfil da 777. Ontem eu estava conversando com uma pessoa da diretoria e ela me disse o seguinte, olha, o foco agora é subir. Depois de subir, a gente tem um cenário. Se eventualmente não conseguir, é outro cenário. Óbvio, mas vamos pensar em subir. É um poder de investimento, porque a gente fala muito, né, Edmundo, do investimento desse ano, do que eles têm por obrigação contratual investir, mas tem outras receitas que explodem. Por exemplo, a de televisão, esse ano, o Vasco saiu de 80 para 8 milhões. Há 2 anos, melhor dizendo. Ele sai de 22 para 23, de 8, volta para 80, ou seja, ele incorpora 72 milhões no seu orçamento. É muito dinheiro. Agora, não é, eu penso sempre assim, você não vai chegar e pegar, então o Vasco agora vai ter de 200 milhões de orçamento, vai pular para 500. Então você vai pegar e vai montar um time, uma folha salarial de 20 milhões, porque o Flamengo é quase 30. Não é assim. A do Botafogo, segundo o próprio John Textor, é na casa de 12 milhões de reais. Será que não é uma folha muito alta nesse momento, até para a entrega está tendo o time? O que está entregando? Vai para a Sul-Americana? Legal, acho uma baita conquista. Eu já falei isso aqui, não sei o que vocês pensam. O ano que vem, se o Vasco voltando à Série A, bate uma classificação ali de 8º, 10º, para pegar uma vaga de Sul-Americana, ou seja, em 2024, voltar ao mercado internacional e tendo feito uma boa campanha de Copa do Brasil, boa campanha é 8º, 4º, fases que o Vasco não tem frequentado. Esse ano ele ficou na segunda fase, foi eliminado na segunda fase. Então, assim, eu acho que você olha depois do cenário e fala assim, opa, o Vasco melhorou, mas agora dá para melhorar ainda mais em 24, já dá para investir mais, uma competição internacional. Então, assim, eu acho que as coisas vão ser gradativas. O problema é a paciência do torcedor, que é o que eu sempre falo. Esses caras estão muito tranquilos em relação a isso, por enquanto. E aí, Edmundo, por exemplo, eu vou dar um nome aqui que eu quero saber a opinião de vocês. O Coutinho não pode vir, mas tem um cara que eu acho que é do mesmo nível e está querendo voltar para o Brasil, já manifestou publicamente, inclusive, quase voltou, que é o Oscar. Ele tem mesmo a pegar, tem 30 anos de idade, hoje ele está com o maior salário que tem no mundo aí, parece, mas ele está querendo voltar, então ele sabe que ele vai ter que baixar de patamar. De repente, não é um nome legal também, Edmundo? Você acha que ele conseguiria se encaixar no Vasco, eu digo também da torcida dele ter quase vindo para o Flamengo também no meio do ano aí? Você acha que seria uma boa o Oscar? Gui, eu ia falar exatamente para complementar o que disse o Fábio Azevedo. O futebol vai te dando oportunidades. Na temporada passada, o Corinthians estava morto sem grana, né? Verdade. E aí daqui a pouco ele começa a contratar. E lá não tem SAF, mas apareceu um patrocinador, aí trouxe William, Paulinho, Roger Guedes, Renato Augusto, Juliano, agora um pouco mais recente o Yuri Alberto. O que eu estou dizendo com isso? Você tendo dinheiro em caixa e estando estruturado, oportunidades vão aparecer, porque jogador tem no mundo inteiro. Tem alguns insatisfeitos com o clube atual, tem outros que vão fazer sucesso em outros clubes menores. Tem crise na Argentina, que
o nosso dinheiro vale mais do que o de lá, e eu nunca imaginei que o Atlético Mineiro pudesse comprar um jogador do River Plate, por exemplo. Foi lá e comprou de forma natural. Tranquilamente, né? Tranquilamente, sabe? Como o Fábio disse, apareceu a oportunidade de trazer o Everton Ribeiro, apareceu a oportunidade de trazer o Bruno Henrique, e aí, agora já montou um timão, vai ali, busca o Arrascaeta. O que a gente estava acostumado como torcedor do Vasco é o seguinte: apareceu a oportunidade do Oscar. O Vasco estava lá brigando. O Vasco participava do leilão, entre aspas. Não que o jogador seja mercenário e faça leilão, mas conversa sobre a possibilidade. Por quê? Você tem um bom CT, você tem um estádio, você tem torcida, você está na Série A, você está pagando em dia. Eu acho que essa estruturação que aparece pouco para o torcedor, ela também é super importante. Porque em programas anteriores, Fábio, a gente falava muito de começar o planejamento para a temporada do ano que vem, sabe? Já saber quem vai ser o técnico, onde vai fazer a pré-temporada, qual vai ser o orçamento, quais os jogadores que você vai precisar contratar, falando em termos de posição, para você dar para um diretor de futebol ou para o seu scout as diretrizes. O Vasco provavelmente deve estar fazendo isso, mas de forma velada. Não tem ninguém que chegue hoje, pegue o microfone lá na sala de imprensa e dê esse tipo de declaração que dá um conforto maior para o torcedor. É claro, eu não estou querendo que isso seja feito agora, porque em 2 semanas a gente acaba o Campeonato Brasileiro da Série B, em 1 semana e meia o Vasco pode estar de volta à Série A e você vai ter tempo hábil para isso. Mas a gente é acostumado, né, a escutar. O Arrascaeta está no mercado. O Vasco ia lá. O Eurico ia lá conversar com o Zezé Perrella. Estou falando dos dirigentes da época. Falar como é que é? Quanto é? Entendeu? Hoje o Vasco não se permite fazer isso. Porque está na Série B, teve problemas de salário, o centro de treinamento ainda não estava, quer dizer, pelo menos não estava 100% acabado. Eu acho que a partir do ano que vem, não, as coisas mudam. O Vasco dá um salto, tem camisa, tem tradição, tem grandeza, tem dinheiro, tem estrutura para receber qualquer jogador. E o mercado vai oportunizar a chance de trazer esses jogadores. Por isso que eu não me preocupo quando a gente começa a falar de nomes. Sei lá, enfim, N motivos para um jogador querer voltar para o Brasil, N motivos para um jogador querer sair de um time e ir para outro. Enfim, tem N motivos. E você tem que estar ali pronto para receber esses atletas. E vai ter tem muita gente mandando aqui. Ó. Não, pode falar, Fabião. Não, e acho que vai ter um fator que o Edmundo deve ter visto isso também nos grandes clubes por onde passou. O clube, por exemplo, o Edmundo estava no Vasco, aí estava com uma situação financeira boa, pintou uma oportunidade. Às vezes o cara liga para o Edmundo, como é que tá aí? Não, tá bem, cara, pode vir. Então, assim, o cara referenda quem está aqui. Por exemplo, o Vasco vai atrás de um jogador que jogou numa seleção de base com um desses jogadores do Vasco. Um Andrei, tá, um garoto, uma promessa, um moleque que está explodindo. O cara vai ligar, Andrei, como é que tá aí? Aí é bom mesmo? Os caras estão pagando? Não, agora os caras aqui pagam em dia, o CT melhorou, ano que vem tá na... Aí o cara se anima de vir. É normal. E claro que o jogador quer a grande vitrine. O Vasco é uma baita de uma vitrine, só que está escondido. Você tem que... Deixa eu ver, que prateleira que... Ih, Série B, rapaz, tá ruim de ver esse jogo, tá não. Mas ano que vem não é Série A. Mas mesmo na Série B, o Vasco tem tido uma visibilidade muito grande. O jogo do próximo sábado, por exemplo, a TV Globo vai transmitir. Porque ela sabe que o Vasco dá muita audiência. A gente está falando de uma marca, gente, que é a 5ª do país, e há a discussão da pesquisa, que nunca a gente consegue encontrar um caminho, porque cada um aponta um número, mas por baixo são 10 milhões de consumidores vorazes, apaixonados. Eu estava falando isso até com o pessoal da agência que eu trabalho de turismo, que eles fretam muito voos, fretaram para a final da Sul-Americana, estão fretando para a Libertadores. Eu falei, cara, aguarde o dia que o Vasco chegar nessas fases.
Vocês vão ver a quantidade de avião que vocês vão ter que fretar. Porque se o torcedor do Vasco está na Série B, não tem muitos motivos. Pô, vendeu, gente. Começou a vender, hoje é quarta. Ontem o ingresso. Em 4 horas acabaram os 22 mil ingressos para Vasco Criciúma. Você imagina na Série A, como é que vai ser? Vai aumentar o sócio torcedor, vai aumentar a presença do torcedor no estádio, vai aumentar a venda de produtos. O Vasco está em falta com produtos oficiais. Você vai nas lojas oficiais do Vasco, a patrocinadora, a fornecedora oficial do Vasco, está demorando a repor o estoque daquelas lindas camisas. O Edmundo ganhou uma quando foi lá no canal, que é o verdadeiro significado. Linda, né? Eu brinco que é o verdadeiro significado da expressão tanto faz. Tanto faz a vinho, tanto faz a off-white que eles chamam. A preta, as 3 são lindas. Aí você quer comprar, eu visto M, eu vou lá, a M tem só preta, a off-white e grená não chegaram ainda. Eu visto G, só tem a vinho. Então, está quebrada a grade porque não está dando conta. Agora, você imagina, na Série A, com nomes como nós nos acostumamos, com Edmundo, né, com os grandes nomes que o Vasco sempre teve, Bebeto. Quando o Vasco foi tirar Bebeto do Flamengo, viu uma oportunidade e tinha condição de. Então, é isso. Eu acho que no ano que vem será um outro cenário. O Vasco, talvez, acho que vocês vão lembrar de uma declaração do Zé Ricardo no início do ano, que ele disse que nunca levou tanto não, nem na época de baile, que ele levava tanto não das meninas. Acho que ano que vem o Vasco talvez diga não. Aí, ó, nem sócio está conseguindo comprar, é verdade, porque tem um ranqueamento, né? Então, o cara, eu sou sócio, torcedor do Vasco. Pô, mas se você não tem um ranking tal, um número de estrelas, você não consegue. Então, eu acho que ano que vem o Vasco vai começar a dizer assim, não, esse cara eu não quero. Pô, esse cara me interessa. Ele vai ter um poder de escolha melhor. Pedro Raul, atacante do Goiás, está emprestado. Eu acho um baita nome para a camisa 9 ano que vem. Também acho. Não, e outra coisa, imagina ano que vem, ó, com o Soares com a 9, o Lucas do Tottenham com a 7 pela ponta, aí o Coutinho com a 10, vai querer vender mais e vai estourar o negócio. Então, quer dizer, precisa dar um jeito de ter para oferecer para o mercado aí também, né?